Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. É aqui que você tem a chance de acompanhar o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Paulo Búfalo, do PSOL. Olá, vereador, muito obrigada pela sua presença novamente aqui. Olá, Pamela. Vereador, gostaria então de falar das suas ações no Ministério Público, as ações que o senhor tem entrado em relação ao que tem acontecido aqui no Executivo, aqui na cidade de Campinas. O senhor pediu apuração de uma possível improbidade administrativa na Sanasa. O que está acontecendo? Veja só, Pamela, desde o início de 2014, nós já havíamos apresentado uma representação ao Ministério Público questionando a Sanasa no que acabou gerando uma dupla cobrança, um duplo reajuste na conta de água para os moradores de Campinas. Houve um reajuste de 6,63%, o índice inflacionário, no mês de janeiro, e no mês de fevereiro, com a mudança da cobrança do esgoto, dividindo entre coleta e afastamento e tratamento, a Sanasa acabou aplicando mais 11,5% de cobrança, né, sobre os valores das contas de água. Isso deu em 2 meses 19%. Então nós já havíamos representado por conta de haver um entendimento de que essa divisão da coleta, na verdade, foi só uma estratégia para aplicar o reajuste. Questionamos isso no Ministério Público. Em seguida, nós apresentamos aqui na casa um projeto de lei que flexibiliza a cobrança, porque hoje o cidadão de Campinas, mesmo que ele gaste 1, 2 ou 3 metros cúbicos, ele paga por 10 metros cúbicos de água e de afastamento de esgoto, né, de coleta e afastamento. E nós apresentamos um projeto dizendo para que a Sanasa passe a cobrar pelo valor que concretamente a população gasta. Então, caia esse dispositivo do volume mínimo. Essas duas iniciativas, né, elas levaram a haver uma identidade maior com os trabalhadores da Sanasa, com pessoas que acompanham os trabalhos da empresa de perto. E isso gerou que as pessoas passaram a confiar, mandarem informações, mandarem questionamentos, né? Questionamentos como a Sanasa ela alega que não pode dar um subsídio ou um estímulo para as pessoas que economizam água, ela alega que não pode reduzir a cobrança do volume mínimo porque isso interfere no equilíbrio financeiro da empresa. Só que tem muitos comissionados, então essas denúncias começam a chegar. Recebemos aqui, inclusive, um certo arrazoado de uma pessoa que preferiu não se identificar, mas postou para o nosso gabinete, portanto, chegou um documento fazendo apontando um conjunto de indícios. E nós decidimos buscar fundamentação nesses indícios e achamos algumas questões. Por exemplo, agora, há 2 anos atrás, a Sanasa havia contratado uma empresa, o Instituto Brasileiro de Administração Pública, né, o IBAM, para poder reformular, né, e readequar o plano de cargos dos trabalhadores. Isso há 2 anos atrás custou aí próximo a R$90 mil. No mês de outubro, agora de 2014, a Sanasa fez uma nova contratação, sem licitação, alegando notória especialização de um escritório de advocacia, né, pelo dobro do valor e pela metade do período de trabalho, justamente para rever o plano de cargos. Então, um objeto muito semelhante ao que... um valor de quase R$200 mil. De quase R$200 mil. E depois que nós apresentamos isso numa representação, porque nós entendemos que se é notória especialização, no mínimo havia 2, o IBAM, o antigo contratado, e há um conjunto, pelo menos, sei lá, eu conheço uma centena de escritórios de advocacia que atuam na área trabalhista. Então, acredito que não daria para alegar isso, mas eles alegaram e fizeram a contratação. Depois que nós representamos,
publicamente a Sanasa manifestou que a pessoa que encabeça, que é o proprietário desse escritório, está acima de qualquer questionamento, que já foi juiz do trabalho, que isso e aquilo. Mas isso não elimina a necessidade da Sanasa ter que fazer um processo licitatório, transparente, que abra uma concorrência mais leal no mercado. A segunda questão, e isso foi um dos questionamentos, o segundo objeto é o fato do presidente da Sanasa, quando ele foi empossado, ele também era presidente do conselho de uma instituição aqui da cidade de Campinas, que é devedora da Sanasa. Só no mês de abril foi que o Conselho Administrativo da Sanasa fez uma mudança no estatuto, incluindo uma frase lá no estatuto, ou melhor, uma palavra no dispositivo que vedava isso, dizendo de entidades e empresas lucrativas, ou seja, como a entidade da qual ele é presidente não era uma entidade lucrativa, então adequou o estatuto às condições dele. Nós entendemos que esses 4 meses, pelo menos, precisam ser avaliados se não houve uma incompatibilidade do estatuto. Né, de interesses aí. E uma terceira questão, isso são indícios que nós estamos apresentando, por isso uma representação no Ministério Público. E a terceira questão é de que houve uma negociação com hospitais da cidade de Campinas, essas negociações foram anunciadas, veiculadas nos meios de comunicação locais, só que não se anunciou os parâmetros disso. Então nós não sabemos se existiram isenções, descontos de dívidas, remissões de dívidas, perdões de dívidas, tudo isso nós precisamos saber. Não é uma situação aqui, não tem maldade, como está sendo alegado, contra os hospitais ou contra figuras. Há um desempenho do nosso papel, porque isso é dinheiro público, não é de ninguém esse dinheiro. Né? Tem um proprietário, e o proprietário é o público, é a população de Campinas. Então nós temos o papel de fiscalizar. Como as minhas iniciativas, geralmente de fiscalização, não têm prosperado aqui no Legislativo, fui no Ministério Público. E sobre a Sanasa, são esses os questionamentos. Eu fico feliz se eles conseguirem responder, mas é preciso apurar, trazer essas questões de forma transparente para que possamos fazer esse debate. Uhum. E o Ministério Público apresentou algum prazo, vereador? Não, na verdade, como eu protocolei isso muito recente, ainda não obtive uma manifestação. Eu aguardo essa semana aqui, foi uma semana que será curta no calendário, então eles fazem a distribuição. Quando eu souber quem será o promotora que estará acompanhando isso, eu devo pedir uma audiência para poder dialogar a respeito desse tema. Uhum. Agora, uma outra ação de sua autoria já teve o resultado, né, que o senhor entrou no Tribunal de Justiça em relação a um projeto de lei do Executivo que criava cargos comissionados. Isso. Do que se trata esse projeto? Qual que era o problema dele? Veja só, esse projeto, ele criava cargos comissionados, mudava conceitualmente descrições de outros cargos, e quando ele tramitou na casa, ele entrou aqui na casa em março de 2014, como um projeto de lei ordinária, 59 de 2014. Iniciou-se a tramitação, nós questionamos politicamente, questionamos dispositivos desse projeto, acompanhamos todo o processo. Houve uma audiência pública desse processo, ainda no mês de março, e quando ele entrou em votação, nós, na análise da legalidade, percebemos que ele não podia ser um projeto de lei ordinária, ele precisava ser um projeto de lei complementar. E o Executivo admitiu isso, tanto que o líder de governo na casa arquivou o projeto. Bom, aí o que acontece, Pamela? Eles protocolaram um novo projeto, aí sim um projeto de lei complementar, número 12 de 2014, de mesmo conteúdo, só que é um outro projeto. Então deveria restabelecer toda a tramitação, audiência pública, críticas, a população sabendo do tema, enfim, o debate, para que se pudesse fundamentar esse projeto para votação. Resolver usar o procedimento do outro projeto
que estava irregular, né? E eles admitiram isso. Ou seja, é uma coisa surreal do ponto de vista regimental, porque nós temos um projeto que entrou na casa em abril de 2014, cuja audiência pública eles alegam que aconteceu em março de 2014. Se o projeto não existia, por que então... Mas com números diferentes, Pois né? Numeração diferente, convocação diferente, a população pode não ter ficado sabendo, enfim, dessas coisas todas. Por isso, nós resolvemos entrar com essa argumentação no Tribunal de Justiça, com uma ação direta de inconstitucionalidade. Como isso não pode ser de um vereador, eu entrei como presidente estadual do PSOL, né? Então foi o PSOL apresentando essa ação direta de inconstitucionalidade, e o Tribunal de Justiça acatou os argumentos, deu uma liminar suspendendo a lei complementar 64 de 2014, que criou esses cargos comissionados aqui. E o fato deles terem colocado no projeto que o impacto financeiro disso será de 3 milhões ao ano na folha de pagamento, me parece que o juiz, ao avaliar o projeto que nós anexamos, ele também não ficou satisfeito com as justificativas que o governo deu para a fonte de onde sairá esse recurso. E aí, na liminar, ele cita também, além de suspender por conta de desrespeitar o regimento, ele diz também que o Executivo não indicou a fonte de gasto para isso. Então, foi uma análise que ele fez, a gente percebe que ele estudou o processo. Uhum. E após a decisão do TJ, ainda não teve uma manifestação do Executivo? Agora, não acredito que com as argumentações que publicamente eles estão dando, dizendo que era só para uma economia processual que eles utilizaram, porque a matéria era de mesmo conteúdo, não acredito que com essa argumentação eles consigam derrubar essa liminar. Agora, se conseguirem, depois nós vamos aguardar a votação de mérito, vamos procurar demonstrar para o Tribunal de Justiça, inclusive, que eles deveriam ter cumprido um rito. E por que eu falei que essa é uma questão política também? Porque há um vício, de certa forma, na casa de fazer tramitações assodadas aqui. Então, entra um projeto do Executivo, eles já querem acelerar, passar por cima, não houve as argumentações, não houve o que nós trazemos ali de fundamentação e acabam acelerando. E por fazerem isso, eles se omitem muitas vezes, ignoram coisas desse tipo. E vão acabar caindo outras vezes em armadilhas como essa. Uhum. Agora, vereador, nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, mas eu queria deixar você à vontade para falar sobre as demais ações do seu mandato até agora. Então, nós estamos aguardando, inclusive, que para o próximo período, né, para os próximos dias, segundo o que nós ouvimos, o Executivo deve encaminhar aqui para casa um projeto de criação da lei de fomento das artes da cena, que nós acabamos, via uma comissão de estudos aqui, nós demos uma contribuição na elaboração desse projeto. E aí o próprio Executivo, a Secretaria de Cultura, dialogando com os movimentos da área de cultura, ativistas, artistas aqui da cidade, elaboraram um projeto mais consistente, enfim, e virar para casa. Nós temos a expectativa de que isso vai prosperar, né, e vai ser positivo, não pelo projeto e a autoria em si, mas nós acreditamos que um projeto desse tipo pode mudar a inserção e a participação cultural da população aqui na cidade de Campinas. Né? Então, talvez essa seja a iniciativa que para esse final de ano aqui tem um dos maiores, eu gostaria de destacar. E aguardar a votação do orçamento também semana que vem, segunda discussão, do orçamento, né? Isso. E as emendas, né, vereador, sim, que deverão voltar. Nós apresentamos uma emenda questionando um dispositivo de legalidade, o que para nós é um outro problema, as explicações dadas foram insuficientes, mas derrubaram a emenda, e nós devemos apresentar um conjunto de emendas na área de educação, colocando recursos lá mais, dando um perfil mais de investimento para a educação pública do orçamento,
algumas emendas ali na área de saúde, localizando melhor também esse tema e esses recursos, e na área de assistência, que talvez seja a grande demanda que está aí colocada, né? Porque nós temos vários problemas da política de assistência na cidade que precisa de recursos. E se nós tomarmos, por exemplo, a área da criança e adolescente... A verba apresentada não é suficiente. Não, insuficiente. E segundo porque o próprio... a assistência aumentou, na verdade, né? Aumentou, mas se nós pegarmos o executado, previsto de execução de 2014 e o estimado para 2015, nós vamos ver que ele está ali muito equilibrado. Praticamente não houve alteração, sequer de valores inflacionados, da inflação. Por isso, nós achamos que é preciso fazer um conjunto de mudanças ali, até para dar prioridade para essas áreas sociais. Tá certo, vamos aguardar a votação então, né, vereador? Isso, nós vamos ter bons debates aí ainda. Tá certo, eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no nosso programa. Não tem de quê, Pamela. Claro, estaremos sempre acompanhando, então, o trabalho do vereador Paulo Búfalo. Não deixe também de acompanhar a página do vereador no Facebook, o site e também as sessões ordinárias que acontecem às segundas e quartas-feiras a partir das 6 horas da tarde. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até um próximo programa.